Fala galerinha inicial, vamos então para mais uma aula do nosso módulo de oscilações. E nessa aula a gente vai falar sobre movimento harmônico simples relacionado com movimento circular uniforme, ok pessoal? E a gente tem o seguinte, a gente tem um cara muito importante que é o Galileu, tá? Que ele fez o seguinte experimento, na época dele foi revolucionário, ele pegou e fez um telescópio, ele mesmo em casa e apontou para o céu, tá? E ele procurou a coisa maior que tinha lá e achou Júpiter. Júpiter é enorme, né? Então ele pegou e fez o seguinte, ele pegou e notou que ora tinha uma coisinha perto de Júpiter aqui, bem pequenininha, tá? Mas que estava maior em determinado tempo e depois de umas semanas ficava menor e mais perto. Depois sumia e depois ia para o outro lado, do mesmo tamanho mais ou menos que estava na direita, para a esquerda, e depois mais longe e maior, tá? E ele pensou, o que está acontecendo aqui? Na verdade, isso aqui era uma lua de Júpiter, e Calisto, né, que ele descobriu depois e nomeou, e estava fazendo um movimento circular em torno de Júpiter. Digamos que aqui esteja Júpiter, ok? Ele estava fazendo um movimento mais ou menos assim em torno de Júpiter. Só que o que ele via não era isso aqui, ele via isso aqui, indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, tá? Então ele relacionou isso aqui, ó, dá para relacionar o movimento circular uniforme com o movimento harmônico simples, que ele vem e vai para o outro lado, ok? Então ele mudou, ele viu a relação entre esses dois movimentos. Tranquilo? Olhando então para o movimento em si, harmônico simples com relação ao movimento circular uniforme, a gente tem aqui, digamos, um círculo de raio xm, ou seja, a amplitude daquele movimento harmônico simples, ok? Se a gente pegar, pessoal, e projetar esse vetor xm aqui no eixo x, tá? E dizer que esse vetor aqui está girando, esse fasor está girando aqui, nessa circunferência, aqui, ó, no caso aqui, ok, pessoal? A gente vai ter o seguinte, que esse x aqui, essa projeção vai estar variando em função do tempo, ok? Se ela está variando em função do tempo, aqui ela vai ficar maior, depois menor, conforme esse negócio vai girando, depois maior de novo, depois volta a diminuir, e assim sucessivamente, ok? No caso, ele vai ir de uma amplitude, olhem só, fazer aqui embaixo, tá? De uma amplitude menos xm até xm. Quando o ângulo é 0 é xm, quando o ângulo é 180 graus é menos xm, ok? Se a gente projetar isso aqui, a gente vai estar falando do cosseno desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, pessoal, ele é dado por ômega-t mais φ, que é chamada fase, onde esse φ é o ângulo de fase, onde ele começa ou termina o movimento. Tranquilo? Se a gente projetar isso aqui, a gente vai ver que é esse vetor vezes o cosseno desse ângulo aqui, que a gente vai achar exatamente a equação que a gente tinha lá, que xm é igual a x em função do tempo é igual a xm, que multiplica cosseno do ômega-t mais φ. E essa aqui, pessoal, como a gente sabe, é a nossa equação do movimento harmônico simples, tá? Ele vai estar partindo daqui, indo para lá, etc., né? Vai estar mais ou menos fazendo esse movimento aqui, o vetor, ó. Ok? Ou seja, se a gente girar isso aqui, assim, ó, a gente vai estar vendo exatamente o movimento harmônico simples como a gente caracterizou. Tranquilo? Vamos passar, então, para o conceito de velocidade nesse movimento aí. A gente vai ter o seguinte, pessoal. Olha só. A velocidade, ela, no movimento circular uniforme, ela é dada pela vetor tangente ali, né? A esse círculo em determinado momento de tempo. Tranquilo? Onde esse ângulo aqui continua sendo o ângulo ômega-t mais φ. Tranquilo? E eu também quero a projeção dele na horizontal, então eu vou projetar esse vetor ali na horizontal, olha só, essa velocidade tangencial. O que a gente tem no movimento circular uniforme? Que a velocidade tangencial é igual ao ômega vezes o r, o raio. O raio a gente sabe que é xm, né? Se é xm, eu vou trocar aqui, ó, velocidade igual ao ômega xm, tranquilo? E aqui a gente tem o módulo desse vetor aqui, ó, no caso esse tamanho aqui, tamanho desse vetor é ômega xm, ok? Se a gente pegar e projetar isso aqui, a gente pode achar uma relação de triângulos aqui entre esse triângulo grande aqui e esse pequenininho mais aqui, ó, onde esse ângulo aqui também é xm, ok? Se a gente projetar esse vetor na horizontal, a gente vai ver que ele é o seno desse ângulo aqui, olhem só. É esse vetor vezes o seno desse ângulo aqui. E vai nos dar o v em função de tempo, a velocidade em função do tempo. Isso vai nos dar a mesma equação que a gente já tinha derivada do movimento
harmônico simples, que é menos ômega xm vezes o seno de ômega t mais φ. Tranquilo? Olhem só, tem um menos aqui na frente, olhem só que esse vetor velocidade aqui está apontando para a esquerda. E notem que esse aqui é constante, em qualquer ponto da trajetória ele é constante, né? Esse vetor tangencial. Esse aqui já não. Esse aqui, quando esse vetor aqui estiver, por exemplo, a 90 graus, ele vai estar aqui, né? E esse vetor velocidade aqui, em função do tempo, vai ser máximo. Depois ele vai começar a diminuir de novo, e aumentar de novo, e assim sucessivamente. E é dado por essa fórmula aqui. Olhando então para a aceleração, pessoal, olhem só. Se a gente pegar a aceleração, a gente vai ter essa relação aqui. A aceleração que a gente tem no movimento circular uniforme, ela é centrípeta. Para aceleração centrípeta, a gente tem também aquela formulazinha que a gente já conhece, que é v² sobre o raio, ok? O raio continua sendo xm, e o v, a gente viu lá que o módulo dele é ômega x. Então, vamos substituir essas coisas aqui, ok? A gente vai botar aqui, ó, ômega xm, que é a velocidade, ao quadrado dividido por xm, que é o raio da curva desse círculo aqui. Se a gente fizer isso ali, a gente vai ter que é ômega ao quadrado vezes xm, a aceleração máxima que ele pode alcançar. Eu também estou interessado aqui nesse vetor horizontal aqui, essa projeção horizontal desse vetor. Notem que, como eu vou girando, essa aceleração sempre está constante, mas esse vetor aqui muda. Esse vetor é uma aceleração em função do tempo. Ok? Esse ângulo aqui continua sendo o ômega t mais φ, tranquilo? E aqui a gente vai ter essa relação. Se a gente pegar e projetar, a gente vai ter a mesma coisa, que a aceleração em função do tempo é igual a menos ômega ao quadrado xm, que é o módulo desse ômega ao quadrado xm, é o módulo desse vetor aqui, né? Vezes o cosseno de ômega t mais φ. E aí a gente já caracterizou toda a relação que tem entre movimento circular uniforme e movimento harmônico simples. Lembrando que a projeção, se a gente pegar e girar isso aqui assim, ó, a gente vai ver um movimento harmônico simples desses vetores. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham entendido. Tchau, tchau.